Era outubro de 1976, penúltima etapa do campeonato mundial. Um campeonato que já tinha visto Niki Lauda quase perder a vida naquele tenebroso incêndio. E o piloto Jack Ickx, uma lenda do automobilismo e àquela altura já dividindo seu tempo entre Sport Protótipo e Endurance e a Fórmula 1, corria naquela prova pela Ensign. Ele sofre um acidente, tem múltiplas fraturas, sofre queimaduras e é então colocado numa ambulância, que no meio do caminho, entre o circuito e o hospital, teve que parar para encher o tanque. Num retrato do que era a Fórmula 1 de antigamente. Encher o tanque. Isso mesmo. E você está em Pequenas Grandes Histórias. Toda semana aqui no Splash & Go você já sabe uma pequena história da Fórmula 1 ou não, desde que seja rapidinho, legal de contar. E é claro, bacana de saber. Vamos lá. O Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1976 foi a última etapa daquele campeonato que ficaria eternizado no filme Rush, que conta a história da briga pelo título desse ano e também do acidente de Niki Lauda e a vida boêmia de James Hunt e etc. A corrida aconteceu em Watkins Glen, nos arredores de Nova York, num circuito que recebe categorias de ponta como IMSA até hoje e que tem todo o perfil daquela Fórmula 1 de antigamente. Barracas, motorhomes, pessoal acampado nas colinas, um traçado old school e também, como era naquela época, pouca ou nenhuma segurança. São vários os episódios dos anos 60 e 70 contando que tinha até lama em cima da pista em Watkins Glen. E um incidente, ou no caso um acidente, serviria para ilustrar como as coisas eram muito diferentes antigamente e como foi árdua a luta do professor Sid Watkins. Já contei a história da evolução da segurança na Fórmula 1 neste vídeo aqui, para que protocolos mínimos de atendimento, de ambulância, de helicóptero, de hospital credenciado para receber os acidentados, etc., fossem gradualmente sendo implementados, porque cada circuito fazia do seu jeito até então. O protagonista é um dos favoritos aqui desse canal, o piloto belga, 2 vezes vice-campeão mundial de Fórmula 1, Jack Ickx. 2 vezes vice-campeão, 8 vezes vencedor de Grande Prêmio, 6 vezes vencedor das 24 horas de Le Mans e uma, quando resolveu andar no deserto, do Dakar. E quase teve mais uma naquele episódio da moedinha jogada por Jean Todt para decidir quem venceria a prova em 89, eu acho. Era a 15ª volta. Ickx perdeu o controle da sua Ensign N176 na parte de trás do circuito numa curva de alta. O carro colidiu violentamente contra as barreiras. E numa época de estruturas precárias, barreiras e carros, quebrou ao meio. A seção dianteira, incluindo rodas e suspensão, ficou presa no guardrail, enquanto a traseira, com tanque de combustível, motor e o cockpit, com o piloto dentro, voltou para o meio da pista e automaticamente irrompeu em chamas. Lembrando que àquela altura o tanque de combustível ficava nas costas e também nas laterais do cockpit, correndo ao lado do piloto. E aí rachou, foi gasolina para tudo quanto é lado. Ickx conseguiu sair dos destroços a lá 30 anos depois, Romain... 30? 96, 96, 2006, 2016. Ickx saiu dos destroços a lá Romain Grosjean, 40 e tantos anos depois, no Bahrein. Se levantou por conta, saiu do meio das chamas e a lá Mussum se pirulitou ali do meio. Ele foi diagnosticado com um tornozelo quebrado, um pé esmagado, algumas costelas fissuradas e queimaduras, e, portanto, seria levado ao hospital. E a necessidade de transferi-lo, então, para um centro médico na cidade vizinha de Elmira deu início a um dos episódios mais inusitados da história da Fórmula 1 e mais ilustrativos de como eram as coisas naquela época. Porque a caminho do hospital, a ambulância com um piloto com múltiplos ferimentos, ossos, queimadura e etc., teve, veja só, que parar num posto de combustível para encher o tanque. E o motivo para isso ter acontecido é o melhor de tudo. A equipe de resgate deixou a ambulância com o motor ligado durante todo o começo da corrida e já vinha fazendo isso nos treinos, classificação, treino livre, etc., o que fez com que o tanque, ora, fosse esvaziando. E o piloto comentaria isso anos depois numa mistura de incredulidade e ironia quando ele disse: o carro foi partido ao meio. Eles decidiram me levar ao hospital em Elmira, mas no caminho tiveram que parar num posto de gasolina
para abastecer a ambulância. Seria cômico se não fosse trágico. Quer dizer, é trágico, mas pô, eu não consigo não achar muito engraçado. Agora que passou e tá todo mundo bem. Dali pra frente, talvez em razão dos acontecimentos, Ickx começaria a focar cada vez mais no Endurance e aparecer cada vez menos na Fórmula 1. Ele faria ainda um Grande Prêmio em 77, 3 em 78, 8 em 79 pela Ligier e depois nunca mais. E depois que eu pesquisei para contar essa pequena grande história, é óbvio que estou procurando a biografia dele, que certamente trará outras pra gente por aqui. Mas essa de ter que encher o tanque da ambulância realmente é demais. Essa foi então mais uma pequena grande história do Splash and Go. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. Seu like, seu comentário, sua hypada são importantes demais pro nosso crescimento internet afora. Então, vamos lá. Like, comentário, hypada. Não sabe o que comentar? Não sabia dessa história? Diga de onde nos assiste, deixa um emojizinho que for. Qualquer coisa, o algoritmo entende como engajamento e distribui a gente rumo aos 300 mil inscritos. Para não perder nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp. Você entra para receber um recadinho automático no seu telefone assim que a gente publica qualquer um dos conteúdos. Por fim, mas não menos importante, aqui embaixo os arrobas das nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. E também tem link aqui embaixo na descrição. Valeu, até o próximo vídeo e aquele abraço.